Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre uma doença que acomete principalmente as mulheres após a menopausa. A gente está falando do câncer de endométrio. Estamos aqui com o Dr. Leonardo Campbell, doutora Charvélia Diniz, e eu já fiquei até com uma pulguinha aqui na orelha, doutor, porque parece que é um câncer que quando é diagnosticado ele já está um pouquinho avançado, é isso? É verdade, a chave desse câncer e de vários outros também na ginecologia assim, é diagnosticar no começo. E a dificuldade é porque no exame físico você não detecta. Tem que ter uma história geralmente e um exame complementar. Geralmente ele acontece depois da menopausa mesmo, depois que a mulher para de menstruar e depois dos 50 anos de idade. E existem alguns, casos que são com 40 anos, 35, mas são muito raros, 1 a 2%. Agora, o que acontece é que se a mulher não fizer uma ecografia transvaginal que detecta o espessamento do endométrio, vamos dizer, que geralmente é o primeiro achado, e principalmente se ela não tiver sangrado depois da menopausa e vamos dizer, valorizado esse sintoma, procurado o médico para atendimento, aí a gente pode ter casos que evoluem sem se detectar. Então, já vamos começar dando uma dica. A mulher entrou na menopausa, já passou ali uns anos, o que ela tem que se observar, ficar atenta? Bom, idealmente ela tem que fazer o exame de rotina, independente se ela entrou na menopausa ou não. Ela tem que procurar o ginecologista anualmente, mesmo porque tem que checar a mama, checar os ovários. Então, o exame que é geralmente solicitado e até em serviço público, não só em serviço privado, é a ecografia transvaginal. E essa ecografia ela vai ver o limite do endométrio. Como se fosse um engrossamento, um espessamento. A gente chama, o termo técnico é espessamento. Mas quando esse endométrio, que é essa camada aqui de dentro do útero, ela se espessa no pós da menopausa. Isso é um sinal de alerta. Então, endométrios acima de 5 milímetros, esse é o grande ponto, em pacientes que não fazem uso de reposição hormonal e em pacientes que fazem uso de reposição hormonal, endométrio acima de 8 milímetros, eles têm que ter esse sinal de alerta. Tem que ter essa pulguinha atrás da orelha. Opa, por que ele está grosso? Se ele devia estar fino? E a partir daí prosseguir com uma investigação mais detalhada. Agora, esse câncer, ele é um câncer que costuma ser muito agressivo, ele é um câncer muito tratável, o que a gente pode acalmar, digamos assim, um pouco as mulheres? Historicamente, a gente tem no câncer de endométrio um câncer que é tratável. Até nos estágios iniciais, a cirurgia não é muito diferente de uma cirurgia para um mioma, uma cirurgia mais simples. Mas o segredo está em diagnosticar no início. Se a mulher sangra depois dos 60 anos de idade, por exemplo, e não fala para ninguém, aí ela está correndo o risco realmente do câncer invadir mais o músculo do útero. A partir desse momento tem uma chance maior de ter metástases. A partir daí o tratamento é mais complicado, porque em vez de ser só cirurgia, aí é uma cirurgia oncológica, uma cirurgia maior, e até também pode precisar de rádio e em alguns raros casos quimioterapia. Nós estamos falando da maioria dos cânceres de endométrio, que é o adenocarcinoma endometrioide, Agora, existem alguns casos raros que realmente a evolução é muito rápida e aí nem que você faça a prevenção não consegue identificar no início. Mas o câncer de endométrio, a gente tem nele uma situação assim particular e diferente do câncer de ovário, por exemplo, que é um câncer de uma evolução geralmente muito rápida, agressiva, e que tem um tratamento multimodal com quimio e terapia e cirurgia, mas o endométrio não. Geralmente ele tem uma evolução boa, nunca é bom ter câncer, mas uma evolução mais benigna, menos agressiva. E que se presta ao tratamento, principalmente nos estágios precoces, porque ele demora para chegar no estágio avançado. Então, ao longo dos anos que ele vai se desenvolvendo, existe uma oportunidade, geralmente, de diagnóstico e tratamento. E parece que existem alguns fatores de risco para o câncer do endométrio, é isso mesmo? Aí me diga se é verdade ou se é mentira. Por exemplo, a mulher que faz reposição hormonal, isso de alguma forma pode influenciar? A influência é parecida com o câncer de mama, Os hormônios que são utilizados nas reposições hormonais tradicionais hoje em dia, eles não deflagram, não existe evidência que deflagre um câncer. Mas se você já tem o câncer, pode sim, se o câncer for estimulado por hormônios, com alguns cânceres de mama e a maioria dos de endométrio são, se você já tem o câncer e está usando, sim, a evolução pode ser mais rápida,
mas geralmente é algo que não interfere no, vamos dizer, no resultado final do tratamento. Então é um mito, né? Essa questão de que a terapia de reposição hormonal vai causar o câncer, nós não temos essa evidência. Isso é importante dizer, porque às vezes muitas pacientes vão deixar de se beneficiar de uma terapia de reposição hormonal com medo de ter um câncer, né? E o câncer do endométrio, diferente do câncer de ovário, é um câncer que pode sim ser diagnosticado mais precocemente, a gente atuar mais precocemente e na grande maioria das vezes a cirurgia ela é resolutiva, né? Sim, na maioria das vezes é. E existe também o câncer endométrio que é causado, que origina de uma tendência familiar, né? Nós temos síndromes genéticas que podem gerar o câncer endométrio. A gente tem uma situação em que a gente tem um certo percentual de pacientes que tem o câncer de intestino e tem uma tendência maior a ter o câncer de endométrio também. Aí essas pacientes devem ser submetidas a vamos dizer assim, rastreamento mais frequente. Então, esse rastreamento que pode começar na população normal após a menopausa, nessas pacientes começa mais cedo, mas isso aí geralmente acontece depois de vários casos de câncer de intestino na família, que aí levanta esse alerta, se faz o exame oncogenético e aí se faz esse rastreamento precoce indicado para essas pacientes. Mas o principal fator de risco, um dos principais fatores de câncer de endométrio é a obesidade, que é uma pandemia agora, né? Então, as pacientes que têm um IMC, me corrija se eu estiver errado, acima de 32, se eu não me engano, elas têm uma estatística maior, uma evidência maior de ter o câncer de endométrio. A obesidade, a idade avançada e tem esse percentual de pacientes que têm a síndrome genética. Mas o que acontece é que a gente tem um sinal de alerta que é até um benefício no câncer de endométrio em relação a outros cânceres, porque se você sangra depois da menopausa, isso é um sinal de alerta que a mulher... Senão que alguma coisa não está certa, pode então procurar. vamos investigar. Então, se isso for divulgado, né, para a quantidade maior de pacientes possível, aí é uma oportunidade mesmo de diagnóstico precoce. E quanto antes diagnosticar, mais rápido e mais efetivo o tratamento. Sangrou, procurar o médico e no exame de transvaginal, né, se houver esse alerta de que houve um espessamento endometrial, né, procurar atendimento médico. E no caso diagnosticado câncer, quais são as possibilidades de tratamento? É cirúrgico? Como é essa cirurgia, doutor? Olha, a cirurgia para o câncer de endométrio, nos estágios bem iniciais, ela pode ser a esterectomia simples, mas depois que há uma neoplasia já instalada, a gente tem algum diferencial nessa retirada do útero. Então, o que eu costumo dizer é que hoje em dia retirar o útero não é sempre a mesma coisa, né? Você retira o útero para um mioma, adenomiose é uma coisa, para um câncer de endométrio é uma, para o câncer do útero, do colo do útero é outra, né? E agora no câncer do endométrio é o câncer do corpo do útero, né? E aí se ele já infiltrou o músculo do útero aqui, né? Principalmente mais da metade do músculo do útero, aí existem vasos sanguíneos e linfáticos aqui que propiciam já a disseminação de metástases. Metástases geralmente no câncer de endométrio é linfática, né? Pelos linfonodos. Então a cirurgia não seria só de tirar o útero. E geralmente engloba também tirar ovários e tubas e também os nódulos linfáticos aqui, os linfonodos, que são os gânglios linfáticos. As mulheres conhecem às vezes como íngua, né? Que às vezes dá aqui no pescoço, embaixo do braço. Ou quando a gente faz drenagem linfática é para isso, entendeu? Para eliminar o líquido do corpo. Então esses linfonodos eles são retirados também. E, por exemplo, a gente hoje em dia o que a gente faz bastante no câncer de endométrio, quando acontece, é a cirurgia robótica. E ela tem uma vantagem, hoje em dia, a plataforma que a gente usa, para identificar os linfonodos sentinela, né, que é uma tecnologia mais recente. Em vez de retirar os linfonodos em blocos, os gânglios linfáticos de cadeias linfáticas inteiras, a gente vai direto naquele linfonodo referência, que é o sentinela, que é o primeiro daquela cadeia, e durante a cirurgia ele é analisado no microscópio por um médico patologista. Se não tiver evidência de neoplasia lá, de metástases, a gente pode poupar aquela cadeia linfática, né? Então é um benefício também para a paciente. A cirurgia ela passa a ser menos agressiva com essa... a gente não precisa retirar todas essas cadeias linfáticas, né? Então é uma grande vantagem que a cirurgia robótica trouxe para a gente agora, né? Fazer o linfonodo sentinela. E para o paciente, quando a cirurgia é feita via robôs, né? Qual é a vantagem? Qual é o pós-operatório? Muda alguma coisa?
Sim, no caso, a chance da gente ter uma lesão que causa sangramento grande acaba sendo menor, porque o robô realmente tem uma estabilidade, uma precisão, tanto na movimentação quanto também na aplicação da energia, né? Então, se a gente tem que fazer uma linfadenectomia radical, vamos dizer assim, subindo aqui pela artéria aorta, veia cava, até a veia renal, em alguns casos é o preconizado, a gente tem uma estabilidade, uma outra condição mesmo de realizar esse procedimento. E também a questão da precisão, né, dos movimentos com o centro remoto, né, do robô, que ele identifica que aqui, por exemplo, é a parede abdominal da paciente, e aí a pinça se move dessa forma. Então não importa o movimento que você faça dentro da barriguinha, a pinça, ela, nesse ponto, ela vai ficar estável, não vai ficar tracionando a parede da paciente de um lado para o outro. A gente tem assim menos dor no pós-operatório imediato também. Essa cirurgia de linfadenectomia, que é a retirada dos linfonodos, é uma cirurgia de mais alta complexidade. Então, não é uma cirurgia muito fácil de ser realizada, então, e ela é mais mórbida. O que é isso? Ela pode trazer mais consequências para o paciente, mais complicação. Então, a plataforma robótica ajuda a gente a fazer essa cirurgia com mais delicadeza, e essas consequências que eram esperadas para esse tipo de cirurgia se tornam menos perceptíveis, se tornam menores, entendeu? Em Brasília nós temos o Instituto Invídeo, que é especialista em cirurgias robóticas, né, minimamente invasivas também. Mas assim, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui de outros estados, o robô ele já está amplamente difundido, as redes hospitalares compraram essa ideia, essa tecnologia. A gente pode falar aqui de Brasília, que é um centro realmente que desenvolveu muito nos últimos anos. O primeiro robô chegou aqui em 2018, né, na Universidade de Brasília. E aí nós estamos agora em 2023, ainda não é abril, mas a gente tem vários robôs na cidade, nas maiores redes, e dos robôs mais modernos que existem, né? Então a gente tem essa disponibilidade de pacientes com o serviço sem plano de saúde ou sem condição de fazer particular. Realmente no serviço público aqui não tem, a gente sabe que no Brasil tem alguns locais, em São Paulo tem, no Rio de Janeiro, mas são casos específicos, né, que bem limitado. Agora na rede privada está bem disponível aqui em Brasília. E assim, plano de saúde está aí para isso, conversa com o médico, porque o importante é ter a melhor solução para a doença. E a cirurgia robótica pode ser realmente uma alternativa. Sim, é verdade. Agora, o câncer de endométrio, então a gente tem que sempre bater na tecla de descobrir ele no início, porque a partir de um certo ponto a gente tem, além da cirurgia, a radioterapia como um tratamento importante também. Aí já fica um pouco mais complexo o tratamento, né? Então a dica é: se a mulher entrou na menopausa e começou a sangrar, é a luzinha vermelha. Isso, a luzinha vermelha. Geralmente o fluxo acontece da seguinte forma: a paciente vai no ginecologista, geralmente vai fazer o exame físico, vai pedir um ultrassom. Se esse ultrassom vier espessado e ela está dentro dos critérios que usa hormônio, não usa, para ver esse engrossamento, se está grosso, falando, né, mais claro, aí geralmente ou ele vai indicar uma biópsia, ou ele mesmo vai fazer essa biópsia do endométrio, ou ele vai mandar para alguém que vai fazer essa biópsia do endométrio. Você podia falar sobre como fazer biópsia, porque a biópsia pode dar o câncer e pode não dar, né? O espessamento pode não ser o câncer. O sangramento pós-menopausa não é um câncer, às vezes é uma atrofia do endométrio. O endométrio às vezes está muito fino e começa a se soltar, e aí vem um sangramento em pequena quantidade. Ou às vezes pode ser um pólipo, que geralmente a maioria das vezes ele é benigno, mas também ele pode ter um câncer na sua base, que a gente já vai tirar, e vai ser um caso de um tumor inicial. Pode ser uma doença pré-neoplásica, uma hiperplasia, que não é o câncer. O tratamento é mais fácil. Exato. Então, existe uma biópsia, existem algumas formas de fazer uma biópsia desse endométrio. Existem as formas ambulatoriais, que você pode usar uma pipele, que é tipo um canudinho bem fininho, pode usar uma curetinha, uma pinça de novo, que existem vários equipamentos que a gente tem dentro do consultório que a gente consegue fazer. Mas o padrão ouro para visualizar endométrio é a histeroscopia. Isso é o que a gente faz bastante no consultório. Essa paciente ela chega até nós, geralmente encaminhada pelo colega, para a gente fazer esse estudo com uma câmera de vídeo muito pequenininha que entra aqui pelo canal da vagina e pelo colo do útero. Geralmente a gente faz esse procedimento com sedação venosa.
intra-hospitalar, né? Então a paciente dorme, então ela não tem um desconforto de fazer esse exame. Então nós entramos com uma câmera de vídeo que tem 5 milímetros e nós vamos conseguir visualizar, deixa eu mostrar aqui, visualizar toda a cavidade do útero. Então a gente consegue ver se esse endométrio ele está grosso mesmo, se ele está hiperplásico, se os vasos dele estão com características diferentes, se é um pólipo, se é um mioma. Enfim, a gente consegue fazer essa visualização. Sem a paciente sentir dor, né? Sem a paciente sentir dor. É. E a gente retira essas lesões e manda para o patologista. Aí o patologista vai fechar o diagnóstico, vai falar, não, isso aqui é um adenocarcinoma de endométrio. Não, isso aqui é um pólipo benigno, não tem nenhuma atipia. Atipia é quando as células estão diferentes. E não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Ou isso aqui é um endométrio atrófico. Enfim, ele vai nos direcionar com essa informação dessa biópsia qual que é o tratamento seguinte. Algumas vezes não vai precisar fazer nada, outras vezes pode ser que seja o câncer que a gente vai conduzir da forma que tem que ser feito. Mas é o exame padrão ouro para a lesão de endométrio, para começar a ter esse diagnóstico para seguir em frente. E mais uma vez a importância de ir com frequência ao ginecologista, ao especialista, né? Pelo menos uma vez ao ano o ginecologista e o ginecoclínico ele vai indicar se precisar de nós, os né? especialistas, cirurgia. Depois da menopausa, quando você faz a transvaginal, não se faz para ver se o ovário está em condições da paciente engravidar, né? Se tem contagem de folículos. É muito raro ter miomas, né, para acompanhar. Você faz a transvaginal depois da menopausa para ver se tem espessamento endometrial. Agora, sobre a esteroscopia, que a Chabelle estava falando, também é importante dizer que raramente a paciente precisa dormir no hospital, né? A gente faz em um regime que a gente chama de hospital-dia, que é o ambulatorial, que o paciente vai, e daqui a 2, 3, 4 horas ela está em condição de ir para casa com um acompanhante, né? Então, assim, a gente não precisa compara dormir. como uma endoscopia. Eu preciso fazer uma endoscopia do meu estômago. Geralmente vai na clínica, faz a endoscopia e vai embora com o acompanhante. A esteroscopia tem essa mesma dinâmica. Perfeito. A paciente geralmente dorme e aí quando ela recupera a anestesia, a gente vai para casa. No outro dia, as atividades habituais estão liberadas. Maravilha! Gostaram desse conteúdo? Então curte, compartilha. Quem sabe alguém está precisando ter essas informações para se cuidar também. E a gente se vê no nosso próximo encontro aqui no podcast da Invite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.